Olá, o livro do Eclesiastes, no meu ponto de vista teológico, é um dos livros da Bíblia Sagrada que, para trazer uma compreensão da vida, é um dos livros que devem ser encarados de frente, que deve ser analisado, que deve ser base de reflexão dentro do ponto de vista do Correlete, que é a tradução, que é a palavra hebraica para a nossa tradução do Eclesiastes, é aquilo que nós chamamos de o pregador. É o pregador não do conceito que temos como pregador, por exemplo, do nosso meio evangélico, que é aquele pregador que tem um texto da Bíblia, que faz uma análise e vai pregar, e que muitas vezes no meio da sua pregação usa de palavras de efeito, jargões, reafirmações, aquele pregador do movimento. Não. O Correlete, ele é o pregador da reflexão. Ele é aquele que chama as pessoas a pensarem, a encararem as fragilidades, as realidades, enxergar as ilusões, enxergar a si mesmo no espelho da reflexão das suas palavras. Então, que o texto do Eclesiastes, o livro do Eclesiastes, é uma construção, eu fico analisando, é como se ele estivesse construindo um grande espelho, enorme. E nesse espelho, quando você olha para ele, você consegue se contemplar, você consegue se ver. Eu quero ler 2 versículos do texto do capítulo 12, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos nos quais venha a dizer, não tem neles contentamento algum, nenhum. 7 diz assim, verso 7, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Olha só a profundidade do Eclesiastes. Embora ele aqui não seja um jovem, ele está lá nas suas... Ele tem mais vidas, mais anos gastos do que vida para frente para se viver. Ele está olhando para trás, ele está olhando para o passado dele, e ele sabe que agora ele tem pouco tempo para frente. Então ele quer deixar um legado, ele quer... A tradição judaica atribui esse livro ao próprio Salomão, embora o texto não... Ele preferiu não se identificar como o rei Salomão, mas ele preferiu ser identificado nesses últimos dias da sua vida como o pregador, o pensador, o mestre, aquele que convida à reflexão. Haroldo de Campos, no seu livro do Eclesiastes, ele chama aquele que sabe. Sabe o quê? Sabe sobre a vida. Ele é um velho, ele é um homem que ele é velho, não envelhecido, que é diferente o velho do envelhecido. Você pode ser novo e ser um cara envelhecido pela própria visão da vida. E talvez quando ele foi novo, no momento da sua extrema vaidade, ele era um envelhecido. E agora ele é um velho, mas ele agora é um homem de reflexão, de buscar entrelaçar-se a partir da reflexão, criando o que eu chamei de uma metáfora do livro próprio de um espelho o qual nós podemos olhar para ele, nos contemplar, e ao mesmo tempo ele chama a atenção que nós devemos ter o eterno como o princípio de análise da nossa estrutura, porque ele fala do pó. Então nós temos que ver, a partir dos fragmentos do divino, nos encontrar através dessa estrutura de pó, porque é nessa estrutura da nossa fragilidade que nós temos a capacidade de nos sentir sensibilizados, encontrar a nossa realidade, aprender a nos desiludir, encontrarmos agora uma compreensão de vida. Porque ele foi um homem que experimentou da sua riqueza, do seu poder,
mas ele chama atenção aos seus ouvintes na questão seguinte, que o poder não produz a plenitude da satisfação. Porque olha só como ele diz, porque vai chegar um tempo da velhice que nós podemos olhar para a nossa vida e não termos contentamento. O que é contentamento? Paulo trabalhou esse conceito cristão de contentamento. Paulo lista uma lista de situações na vida dele e o que lhe fez vencer tudo isso foi o contentamento que ele tinha, o contentamento que ele encontrou em quem? Na pessoa de Jesus. E o Eclesiastes quer nos ensinar o jovem, que esse contentamento é encontrado quando a minha vida é vivida a partir dos fragmentos do divino. Porque do divino nós temos pequenas revelações que, trazida para a vida prática, se torna riquezas, abundância, plenitude de vida. Então, o Correlete, ele nos convida a olharmos para a nossa própria estrutura, encontrar a nós mesmos através dessa reflexão e encontrarmos no divino o nosso contentamento, porque ele é aquele que nos sustenta, aquele que diante dele, ele é o eterno, e diante dele, diante da grandeza de Deus, nós somos pó, um pó que foi moldado pelas mãos dele, um pó que foi movido por ele, pelo Espírito dele. E é para ele, e é nele que nós podemos encontrar o contentamento. Então, olha só, o Eclesiastes não está falando a partir de teorias. O livro do Eclesiastes é um livro fantástico, extraordinário na sua essência. Por quê? Porque ele não é um filósofo que senta e fica filosofando, analisando pontos de vista de outros autores. Ele não é um cara que está analisando a vida dos outros, ele está analisando a própria vida dele, de um homem do poder, que experimentou de tudo, mas que deixou de ter contentamento no divino, e agora na velhice ele quer deixar o contentamento da alma dele em deixar esse legado. E ele deixou essa reflexão aprofundada da vida. Então que Deus nos abençoe e que nós venhamos encontrar no divino a inspiração para nos aprofundar nessa grandeza de Deus.